E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ao esturgir da trombeta, irmã Meire, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolar e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, eu espero ouvir Jesus a me chamar.
chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Agora, isso sucede uma profecia de Isaías, no capítulo 4, verso 5. Como o profeta encara aqui na mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Baseando em Isaías capítulo 4, ele diz: escutem, ele está falando aí da vinda do Senhor. E uma coisa que fala explicitamente, claramente, da vinda do Senhor são as mulheres imorais. Veja só, que paradoxo até, não é? Mulheres imorais, na linguagem do profeta. 7 mulheres para cada homem. Elas estariam, conforme Isaías profetiza, assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão. Ela tem a sua própria bolsa. E nos vestiremos de nossos vestidos. Não depende do dinheiro do homem. Então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Aí envolve a igreja, que chama o nome de Jesus, ganhando da política, do mundo, do Estado. Mas ela diz: tira o nosso opróbrio. Isso aqui é o profeta Isaías falando. Se você considera ou não tem confiança no profeta desta era, mas no profeta Isaías você tem, não tem? Ou vai dizer também que ele é falso? Qualquer época que Jeremias viesse para esse mundo clerical de hoje seria falso. Isaías, Ezequiel, Daniel, qualquer profeta do Senhor seria falso para esse mundo religioso. Agora, o profeta Isaías sucede essa série, esse capítulo 4, com isto: e será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém. Esse posicionamento não é propriamente geográfico. Nós temos aí, então, um montão de coisa aí querendo espiritualizar milênio, as bodas do Cordeiro, certo? Já foram para as bodas e já passaram pela explosão atômica. Esses que estão dizendo que nós estamos no milênio já sofreram a explosão atômica. Não resta dúvida, gente, que um selo pode
ter cumprimento parcial através de séculos. O quinto selo, por exemplo, não podemos admitir que até Hitler está dentro dele, Mussolini e outros acontecimentos, guerra mundial. Mas não é o cumprimento total. É um cumprimento parcial. Para que fazer? Tentar torcer a verdade. E quando o eleito não aceita isso, diz que não é eleito. Mas quando ele não aceita, está provando que ele é eleito. É o contrário. Quando ele não aceita essas tonterias, nós vamos caminhar na terceira puxada, que é um estado. Não é um compêndio de mensagens. É um estado de espírito, de posicionamento. É aquele que permanece em Sião e em Jerusalém. Isso fala de monte. Fala de monte. Porque na explosão, na grande explosão, que dará lugar logo em seguida ao milênio, nós vamos ver que isso impulsionará para cima um monte à semelhança de pirâmide. Agora, não vamos espiritualizar isso, não. Isso é físico. A Santa Jerusalém é cidade. A noiva pode ser chamada de a Santa Jerusalém, mas como uma cidade? Como? A cidade como uma noiva. Apocalipse 21. Mas a Santa Jerusalém é uma cidade. Até a medida dela nós temos. João deixou aí até a sua medida. Então vamos dizer que é ordem espiritual. Não. Espera aí, terceira puxada não é confusão. Não é personalismo. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém, esse é o que ficou na verdadeira posição. Em relação à primeira etapa, à segunda etapa, à terceira etapa. Ora, como nós podemos estar na primeira etapa ou somente na segunda? Quando temos passado por todos os sistemas, quando estamos fora de todos os sistemas, os sistemas que se beneficiaram do ministério do profeta de Deus, em sua primeira etapa, em sua segunda etapa, ficaram somente com ela. Eles não aceitaram os selos, a revelação dos 7 selos. O que veio realmente identificar o ministério do profeta desta era como o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É muito grande. Você é uma pessoa muito importante e muito feliz, muito bem-aventurada. Você está vendo, vivendo, assistindo, compartilhando daquilo que os profetas desejaram. Você está vendo, assistindo, compartilhando daquilo que os apóstolos desejaram. Então não precisa
perturbar a sua mente. Porque isso será atacado de trás para frente e da frente para trás. De trás para frente, aqueles que nem mesmo começaram. E da frente para trás, são aqueles que passam adiante. E já querem dizer que tudo já foi cumprido. Eu volto a repetir. Quer dizer que eles já passaram também pela explosão atômica. Bom, não é muito difícil dizer assim, não, mas isso já aconteceu lá na Hiroshima, lá no Japão. Ajeitam tudo. Não, a Hiroshima não produziu uma pirâmide. Não é um cumprimento parcial. Aquilo é apenas uma amostra do que a energia atômica fará. Aquilo não aconteceu realmente à toa, por uma inspiração política apenas. É uma amostra para o mundo, o Césio 137, aqui em Goiânia, Goiás. É uma amostrazinha apenas. Uma amostrazinha muito pequena do que isso fará em grande escala. É apenas uma pequena amostra. Agora vamos dizer, bom, Goiânia já sofreu a explosão atômica e Goiânia já é do Senhor Jesus Cristo e Goiânia já está no milênio. É muita meninice para ser enfrentada. Isso é que é o importante. Oh, aquela cidade do Monte de Sião, e como peregrino ainda assim a amo. Quando chegar a essas eras, quando chegar a essa cidade no monte, notem, o Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ela. Quando ele falou a Israel, numa coluna de fogo, ele desceu sobre o cume do monte, o Monte Sinai. No Monte da Transfiguração depois, quando ele anunciou, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele desceu numa coluna de fogo e resplandecente brilho sobre o cume do monte diante de Pedro, São Tiago e João. E ali ele foi representado com ambos, Moisés e Elias, os trasladados e os mortos levantados. Glória a Deus! Representando aqueles que serão trasladados e aqueles que foram ressuscitados. Elias representando os trasladados, Moisés representando ressuscitados. Isso não te enche a alma? Isso não te enche o coração? Isso não te enche o espírito? Para que vagar, então? Quando é que ele virá de novo no monte? Que monte será este? O profeta está mostrando aqui. É uma elevação em forma de uma pirâmide que aquela grande explosão causará. Terreno não faltará, porque o próprio mar explodirá e secará. A terra é nossa. A terra é de você.
A terra dos filhos de Deus, ela está emprestada para as uniões. O subsolo é da união. O sobressolo também é da união, afinal de contas. As matas são da união. Os rios são da união. Por estar tudo poluído, tudo acabado. Mas quando tudo isso cair nas mãos dos filhos de Deus, nenhuma árvore cairá. Nenhuma árvore cairá. Não haverá um rio sequer poluído. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Amém. A few weeks ago, over at a great famous hotel in Canada where they had put me up. Há algumas semanas atrás, lá em um grande hotel famoso no Canadá, onde eles me colocaram. I went up to my room after my service, Eu subi até o meu quarto depois da reunião. and there was young ladies, perhaps in their late teens, 18, 19, maybe up to 23 somewhere. E havia umas mocinhas, talvez com seus 18, 19 anos, talvez no máximo 23 por aí. 3 or 4 of them running up and down the floor with just their underneath garments on. 3 das 4 corriam de um lado para o outro só com suas roupas íntimas. And with bottles in their hands, running from one room to the other, lovely looking young women. E com garrafas nas suas mãos, correndo de um quarto para o outro, mulheres jovens e bonitas. As I got off the elevator, I stood and looked. Quando eu saí do elevador, eu parei e olhei. Oh, there was something in me. I thought, oh, God, will my little Rebecca or Sarah ever come to that? Oh, aconteceu algo comigo. Eu pensei, oh Deus, chegará a minha pequena Rebeca ou a Sara a este ponto? And I looked at them, they staggered across the floor. E eu olhei para elas. Elas cambaleavam pelo piso. I just stepped into one side of the pass and walked on out, went the other way, drinking. E apenas afastei para um lado e elas passaram e seguiram andando, foram para o outro lado, bebendo. I stopped in the hall, looked down again, seen lovely little ladies, which could probably be a real sweetheart to some man. Eu parei no corredor, olhei novamente vendo aquelas graciosas mocinhas, as quais provavelmente eram a paixão de algum homem. And I heard one of them say, whoopee, this is life. E eu vi uma delas dizer, oba, isto é que é vida. I thought, how wrong that is. That's death. Eu pensei, quão errado é isto? Isto é morte. For the Bible said, she that liveth in pleasure is dead while she is alive. Pois a Bíblia diz, mas a que vive em deleites vivendo está morta. So then we find out that life, what we call life, Então descobrimos que a vida, o que chamamos de vida, then we see signs today such as this, where there is Budweiser, there is life. e vemos anúncios hoje tais como este, onde tem Budweiser, tem vida. How perverted that is. Where there's Budweiser, it is death. Quão pervertido é isto? Onde tem Budweiser, tem morte. And we see signs like this too. Life begins when the sun goes down. E vemos anúncios assim também. A vida começa quando o sol se põe. No, death begins when the sun goes down. Não, a morte começa quando o sol se põe. The people become night prowlers. As pessoas se tornam rondadoras da noite. They prowl at night. Elas perambulam à noite. And if you notice, they take the nature of the evil. E se você observar, elas assumem a natureza do mal.
Evil always prowls at night. O mal sempre ronda à noite. Boa noite com Jesus, amém? É bom ter profeta, né? O profeta é assim, fala a verdade. Porque ele vive, eu creio no amanhã. Você crê? Então vamos cantar. Amém? Amém. Nossas vidas estão na mão de Deus. A minha alma está cheia de paz. A sua está? Então vamos cantar, animados. Cheia
Boa noite, com Jesus. Deus continue abençoando todos aqui presentes e aqueles que participam por meio da internet, através do site tabernaculodafé.org e o canal no YouTube, Igreja Tabernáculo da Fé Araguaína, transmitindo ao vivo tantas bênçãos a nós, a todos vocês que participam por meio da internet. Na segunda-feira, às 19 horas, culto de oração. Quarta e sexta-feira, culto de louvor e pregação. No sábado, pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, momento de meditação, de consagração, das 7 às 10. E próximo sábado, Deus permitindo, 18 horas, reunião com os diáconos e cooperadores, por ser já sábado antecedendo a Santa Ceia do Senhor. Às 18 horas, reunião com os diáconos e 17 e 19h30, 7h30 da noite, o culto com os evangelistas. E no domingo, 8 horas da manhã, escola dominical abençoada, companheirismo, à tarde, a partir das 16 horas, e o culto de Santa Ceia, às 17h30, se Deus permitir. Irmão Agenor, irmã Eurilene, irmã Jéssica e irmão Jefinho, justificar a ausência e motivo de viagem, hoje e sexta-feira. Também justificativa neste culto, irmão Moisés Medeiros e irmã Elionai. Vamos colocar de pé para a oração. Peço ao pastor Jaime para dirigir a oração, por favor. É oração com levantar de mãos em favor de Edilene, dia da irmã Carol. Irmã Carol que mora lá no Recantinho, né? Lá próximo do Recantinho. A sua tia Edilene está grávida, né? Vamos levantar nossas mãos, todos, a favor dela. Jesus possa abençoar ela. Ela está grávida de gêmeos e perdeu um dos bebês. E corre o risco de perder o outro. Mas Jesus pode intervir. Nosso Deus é maior. Também oração por Arlindo Mota dos Santos, vizinho da irmã Luísa, lá na roça, pede a favor. E aí, eu também peço oração por mim, por minha família. Nós estaremos viajando na sexta-feira próxima, pela manhã, a caminho de Goiânia, porquanto já está marcada a consulta para minha esposa lá na segunda-feira. E está nas mãos do Senhor. Nosso veículo não vai impulsionado, não é somente pela gasolina, né? Nosso veículo vai impulsionado principalmente pela oração desta igreja a nosso favor. Amém? E cremos que vamos ir e voltar, nós 4. Amém? E assim nós estamos felizes. Jesus está conosco, né? Graças a Deus. Vamos dar graças a Deus por tudo. E vamos orar com fé. Tudo aquilo que parece impossível para os médicos, né? Como esse caso dessa irmã aqui e outros. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer tudo. Basta confiarmos nele com alegria, com satisfação. E incluirmos os nomes que temos aqui neste livro de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por sabermos que nós temos esta âncora, que mesmo na hora das provas, das lutas, nós podemos confiar, nós podemos descansar a nossa fé
nas promessas das Sagradas Escrituras, que não falha, porque o Senhor não falha. Por tudo isto, Pai, nós te damos graças, Senhor, e nesse instante, ó Pai, esta igreja do Deus vivo intercede em favor de cada um destes nomes mencionados. Por estas mãos levantadas, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, cada pedido, cada necessidade dos Teus filhos, ó Deus, sabendo que Tua vontade cumprirá na vida de cada um. Nada poderá impedir o Senhor agir, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor guarda a viagem dos que estão viajando. O Senhor cura os enfermos, liberta os oprimidos e dá liberdade aos cativos, Pai. Nós apresentamos a Ti nesta hora, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja e que o Senhor possa falar conosco mais uma vez por meio de Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e apresentamos a Ti no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu era cego e desprezível.
Amém. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos esperando que o Senhor nos abençoará mais uma vez ao ouvirmos a Tua palavra. Nós te pedimos para abençoar a cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja presente em cada palavra que for falada, como a substância que nós precisamos para vencermos o mundo e vivermos a vida eterna. Precisamos do Senhor em nós, e o Senhor está em Sua palavra, que possamos nos alimentar dela nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Hoje, sim, nós vamos partir do parágrafo 21. Essa parte que eu estou não vou ler, é porque o irmão Brana vai falar aqui sobre a questão de distribuição de cartões de oração lá nas suas campanhas, né? Então é mais um assunto local lá. Eu vou tomar o tempo mais com aquilo que é ensinamento, né? Você tem a mensagem em casa, você já leu, pode ler mais, né? Aqui a gente somente aprecia a parte principal, né? Mas antes de nós continuarmos, Deus abençoe o irmão Damião, nosso visitante, né? Deus te abençoe e seja bem-vindo. Então, a partir do parágrafo 21, o irmão Brana diz o seguinte: agora está cientificamente provado que Deus está conosco. Deus foi tão bom para nós que Ele provou para nós através da foto, né? Aquela foto que está ali atrás de mim, aquela coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana. Deus permitindo ser fotografado, provando que Ele está conosco. Ele não esteve, não, Ele está. A questão de não o vermos é porque Ele não está num corpo físico, mas Ele permitiu ser fotografado através daquela coluna de fogo ali sobre a cabeça do irmão Brana. Então Ele continua conosco. O irmão Brana diz: a foto dele está aqui para provar. Quantos já viram a fotografia? É aquela ali, né? Eu acho que foi mostrada aqui nesta noite. Você pode ter uma. Eu creio que elas estão aqui. Agora, isto eles costumavam dizer: Deus não pode ser provado cientificamente. O velho cético, né, que disse isso, não pode mais seguir em frente com isso agora, porque está cientificamente provado
que existe um ser sobrenatural. Afinal de contas, mesmo que não tivesse sido fotografado, nós cremos de qualquer forma, não cremos? Eu não creio na presença de Deus por causa de fotografia da coluna de fogo. Eu creio porque Ele disse que estaria conosco. Esses sinais assim é para provar para os incrédulos, mas para os crentes não precisa de sinais. O crente crê na palavra. Os sinais são para os incrédulos. Inclusive a língua estranha. Você sabia que a língua estranha é um sinal? Ela apareceu lá para Belsazar, na parede. E a língua estranha, o profeta disse que ela é um sinal para os incrédulos. E para os crentes não precisa de sinal. O grego busca sabedoria, os judeus buscam sinais. Mas nós cremos no Evangelho. Paulo diz, nós pregamos o Evangelho. Cremos no Evangelho, na palavra. A fé mais pura que existe é a fé na palavra. Agora, o profeta continua, né? E aquele ser sobrenatural é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Espírito. Eu não vou perguntar, eu vou afirmar, você crê que Jesus Cristo está aqui nesta noite? Seu Espírito está aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Eu creio nisso. Não precisa de terremoto, não precisa de fogo, não precisa de luz, não precisa de sinal para crer nisso, não. Eu creio que Ele está aqui porque Ele falou que estaria. E se eu tomar a sua palavra e crer nela, Ele faz ela se cumprir na minha vida, na sua vida. Ele está aqui para isso. E agora aquelas coisas, se alguém deseja saber por que aquelas coisas foram ditas, o Espírito de Jesus Cristo está em nosso meio. Isto é correto. Você recorda, tem uma mensagem, ou não, irmão Deão, para dar para o nosso visitante acompanhar aí? Já deu? Mas se tiver outra lá, pega por mão, né, que cedeu a sua. Essa é uma mensagem pregada pelo profeta dessa era, irmão William Branham. E ela é a última que foi imprimida para nós. Então nós estamos estudando ela, né? Então, você recorda, ele disse a Natanael, quando Filipe o levou até a fila de oração, ele disse, tu és um israelita no qual não há nenhum dolo. Aqui o irmão Branham diz fila de oração, se referindo ao que ele fazia, né, nos seus cultos. Então ele estava comparando a fila de oração que passava por ele ali com aquele encontro de Natanael com Jesus. Acontecia a mesma coisa. A pessoa chegava diante do irmão Branham, o Branham dizia assim, eu te vejo em tal lugar, assim, assim. Falava a vida da pessoa. Ele está dizendo isso aqui para provar que quem fazia isso na sua fila de oração era Jesus Cristo. Não era ele. Era Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele não é o mesmo ontem e no tempo do irmão Branham, não. Ele é o mesmo ontem e hoje. E hoje. E eternamente. Agora, lembrando do que ele disse aqui um pouquinho antes do parágrafo 21, ele disse, vocês me ajudem no meio do parágrafo, eu não quero falar após esta noite, mas a sua atitude em relação ao dom determinará a sua cura. Então, dependendo da maneira que você se aproxima. Quantas pessoas esbarraram em Jesus e não foram curadas?
Mas aquela mulher do fluxo de sangue foi. É a maneira que se aproxima. O irmão Branham não está aqui, o profeta não está aqui, mas Jesus está. E não era o irmão Branham, era Jesus que fazia na reunião do irmão Branham. E ele faz na nossa também. Se você sai de casa e vem orando e dizendo: Senhor, fala comigo, Ele vai falar. Ele vai falar. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele sabe o que aconteceu com você ontem, sabe o que vai acontecer amanhã. E nós estamos na presença dEle. Ele disse: de onde tu me conheces, Rabi? Ele disse: quando tu estavas debaixo da árvore, antes de Filipe te chamar. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele lhe contou o segredo do seu coração, não é isso correto? Quando a mulher no poço em Samaria, a mulher samaritana, ela estava mantendo uma conversação com ele, estava mantendo uma conversação com ela, disse: vá, traga seu marido. Ela disse: não tenho nenhum. Ele disse: disseste bem, pois tiveste 5, e aquele com quem tu estás agora não é o teu marido. Ela disse: percebo que tu és um profeta. E ele continua sendo profeta, profeta dos profetas. É a palavra. Ele era a palavra feita carne. É a palavra que te conhece. A palavra é Deus. Rapidamente vieram os discípulos e ela foi para a cidade. Venham ver um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Não é este o Cristo? Agora, se eu lhe dissesse que eu era John Dalinger, ou que o espírito de John Dalinger estava sobre mim, você procuraria armas em mim para agir como John Dalinger. Se eu lhe dissesse que eu era um artista e que o espírito de um grande artista estava sobre mim, vocês esperariam que eu pintasse os quadros de um artista, não é isto correto? Se eu lhe dissesse que eu era um mecânico excelente e que o espírito de mecânico estava em mim, você esperaria que eu soubesse o que há de errado com seu carro. Se eu lhe digo que nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você espera me ver fazer o que ele fez. Agir como ele agiu. Este é o seu Espírito operando através do ser humano. Você crê nisso? O seu Espírito operou sobre uma serpente de bronze certa vez. Você crê nisso? Agora, eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, porque para mim, todas as mensagens do irmão Branham é como a Bíblia. Foi pregado e ele passou e foi embora. Agora, cabe ao Espírito Santo pegar tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou e ministrar para nós, compreendermos, né? Captarmos, entendermos. Então, veja só, nas mensagens à adoção, o irmão Branham explica: o Espírito de Cristo na igreja coloca cada um no seu lugar. Não é porque Jesus falou para Natanael quem ele era, que se eu não falar quem uma pessoa é e o que está acontecendo com ela, Jesus não está em mim. Não, eu não sou profeta. Jesus faz isso através de profeta. Então, Jesus vivendo em mim, ele se manifesta através do meu dom. Se eu não tenho nenhum dom, ele apenas se manifesta através do meu testemunho. Eram quantos apóstolos? Quem sabe quantos apóstolos eram lá no templo, lá em Jesus, na era primitiva? Quem sabe quantos apóstolos eram? 12? 12, né? Como é que é o corinho dos
Isso aí é os livros da Bíblia. Como é que é o dos apóstolos? Tá. É contado assim, né? Depois fala o nome deles. Mas o nome deles era Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, o outro Tiago, Judas, Natanael, Filipe, Mateus, Bartolomeu é o mesmo Natanael, não é não? Aí vem o Judas, que não era o Iscariotes, o Judas Iscariotes. Agora, lá no cenáculo, Judas Iscariotes não estava. Enquanto Jesus estava com eles, Judas Iscariotes estava. Mas quando Jesus veio habitar neles, Judas Iscariotes não estava mais. Agora, Jesus habitou em todos aqueles 12 apóstolos e mais 120 que estavam lá no cenáculo. Agora, não foram todos que saíram curando os enfermos, como Pedro e João. Não foram todos que saíram revelando a vida das pessoas, como Paulo fazia, como Pedro fazia. André, por exemplo, o profeta diz que a história diz que André apenas orava. Ele não pregava, ele apenas orava. Agora, Estevão, que nem apóstolo era, já fazia o mesmo que os apóstolos faziam. É o dom. De todas as formas, era Cristo neles. Qual daquelas irmãs que saiu do cenáculo saiu pregando o evangelho? Fazendo campanhas, curando enfermos, sendo chamadas de missionárias? Nenhuma. Nenhuma. Os apóstolos não admitiam isso. E, no entanto, Cristo estava nelas do mesmo tanto que estava nos apóstolos. Entenderam melhor? Então, e outra coisa, o profeta disse: Ele está em você e Ele pode te usar para uma determinada coisa uma vez e nunca mais te usar. Ele é soberano. Mas isso não significa que Ele não está em você. O que prova que Ele está em você é a vida que você vive, é a sua conduta. Oh, isso é maravilhoso, não é, irmãos? E no tanque de Betesda, a água golpeava, água agitada. Seja quem for que entrasse ali crendo, receberia sua cura. Não é isto correto? Poderia a água dizer: veja quão grande água eu sou? Não, era o anjo na água que fazia a cura, não a água. O anjo, quando o anjo ia embora, aquilo era apenas água. Os homens são apenas homens, mas são agentes de Deus. Oh, isso aqui é bom. Eu gosto demais das mensagens. É bom demais, não é? Deus não cai sobre denominações. Aí você pensa assim: isso aí que eu estou ouvindo é muito simples. Para você é simples. Mas isso aqui Deus não nem sequer fala para quem não é eleito. Deus não cai sobre denominações. Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens. O homem é um agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer no outro. Você crê nisso? Eles não podiam crer em Moisés. E Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele havia sido enviado por Deus para libertá-los. Você crê nisso? Bem, não é ele mesmo, ou melhor, bem, não é ele o mesmo ontem e hoje eternamente? Você crê que o anjo que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Não era isto correto?
Certo? Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele está aqui agora. E Ele faz as mesmas coisas hoje que Ele fez no passado. E Ele continua realizando sinais e maravilhas. Ele é um Deus milagroso e eu creio nisso de todo o meu coração. De todo o meu coração, eu creio nisso. E Ele sempre opera de forma milagrosa, com os sinais e maravilhas. E Ele lhes prometeu nestes últimos dias, e estamos vivendo nestes últimos dias. Nós temos o direito de esperá-lo agora. É isto mesmo, para reunir o seu povo. Então, quando Jesus chegou, nenhum mortal pôde dizer que Ele é um curador. Jesus Cristo nunca disse que Ele era um curador. Ele falou: não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, não é isto correto? Então, Deus em Cristo era aquele que estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através de sinais e maravilhas. Ele tinha os sinais, as credenciais de um Messias, do Messias, e aquilo provou o seu lado de Messias. E se eu falo com vocês nesta noite sobre isto, se eu lhe digo que Deus realizou determinada coisa através de um dom, eu não falarei do dom, Ele falará por si mesmo. Está vendo? É o dom. Deus usando o dom. Se eu falo com você de Cristo, você crê no que eu digo, se isto estiver de acordo com a Bíblia. E se Cristo falar de volta comigo, então você crerá em Cristo. Se eu lhe disser qualquer coisa e Cristo não diz aquilo daquele modo, então você não crê naquilo. Mas se eu lhe digo algo que Ele fez, e Ele vem e testifica em seguida que Ele fez aquilo, então você crê nele. Não é isto suficientemente justo? Pois, agora, o dom não cura a ninguém. O dom não é para a cura, não mais que o pregador do Evangelho é enviado para salvar. Ele não pode salvar a ninguém. Ele pode pregar sob o poder para levar as pessoas a um conhecimento da palavra de Deus e virem a fazer suas confissões. E Deus opera a salvação. Não é isso correto? O pregador prega. Quem salva é Deus. É a palavra que vai lá no coração da pessoa e converte a pessoa. Esta é a mesma coisa que é. Ele possui um sinal. Ele está pregando sobre o poder que traz convicção ao coração humano. E eles vêm até o altar e pela fé eles aceitam a Jesus Cristo e então encontram os resultados. Não é isto correto? Quando eles fazem um compromisso com Deus, se entregam a Ele, creem nele, e então isso traz os resultados. Agora, uma cura, a cura é do mesmo modo. Irmãos, você pode estar enfermo amanhã, você pode estar enfermo daqui a um ano, você pode precisar de ser curado. Isso aqui está te ensinando, isso aqui está nos ensinando como sermos curados. Estão entendendo? Talvez você esteja pensando assim: mas o pastor podia estar pregando uma mensagem. Não, espera aí. Eu gosto muito mais dos ensinamentos do que de um sermão, de uma mensagem pregada. Uma pregação, né? De um discurso. Eu gosto muito mais do ensinamento. Claro que tudo é bom, mas olha, isso aqui está nos ensinando como alcançar uma cura. Então preste atenção, a cura é do mesmo modo. Os ministros têm pregado sobre isto através de anos, mas este é o dia quando Deus está fazendo algo diferente. Agora, o dom mostra todas as doenças.
Agora, essas são as reivindicações. O dom mostra todas as enfermidades, repreende os pecados, discerne os segredos dos corações do povo, e recordem que qualquer pessoa que vier para a fila de oração, isso aqui é o de quarta passada, né? Se você vier com um pecado não confessado, recorde, isto será dito desta plataforma, não importa quão vulgar e ruim seja isso será dito da plataforma. Lá acontecia isso, as pessoas estavam na frente do profeta. Mas isto não acontece aqui, eu não sou profeta. E nem estou querendo fazer isso. Isso é muito pesado para um profeta, mas para quem não é. Mas fique sabendo de uma coisa: você só recebe sua cura se você estiver nessas condições aqui. Mesmo que eu não vou citar seu nome, o que você fez ontem, o que aconteceu com você um ano atrás, mas se você estiver nessas condições que o irmão Brano está falando, a sua fé não será o suficiente para alcançar a cura. Porque você não engana o curador, que é o Espírito Santo. Entenderam? Você não pode vir aqui pensando assim: eu vou lá para o pastor orar por mim, me ungir, ele não sabe o que eu estou fazendo mesmo. Não, você não vai fazer isso, porque isso não vai funcionar. Eu não sei, mas o Espírito Santo que está aqui conhece sua vida do princípio ao fim. É bom que nós cheguemos na presença dele com uma vida correta, com uma confissão sincera. Então, ele opera. Agora, esta é uma forte declaração para se fazer. E recorde, eu me coloco diante de milhares de pessoas, mas isto nunca falhou uma só vez. Isto sempre foi perfeito. Se os meninos pudessem colocar o fundo, clama o fundo aí para nós, só o finalzinho aonde o irmão Brano está orando pelos enfermos, a fila de oração. Enquanto eu leio mais um pouco aqui, vocês conseguem aí, só para os nossos irmãos ver do que o irmão Brano está falando aqui. Aqui ele está falando, lá ele está fazendo pessoalmente, no filme, falando a vida das pessoas. Então, isto sempre foi perfeito, mesmo contando aqui há algumas noites atrás. Naturalmente, quando estou sob a unção, eu dificilmente sei a respeito do que estou falando. Ele falava fora da sua consciência, falava pelo subconsciente. Eles me disseram que uma jovem moça veio até a plataforma em Belmonte, eu creio que foi-me dito, quando vejo uma pessoa ali em pé, parece que elas começam a diminuir, elas regridem até uma determinada pequena idade e apenas começam a dizer o que vejo acontecendo. E isto vem imediatamente, e isto é sempre perfeito. Esta garota que foi citada algumas noites atrás, eles me disseram, na faixa etária de cerca de uns 14 anos de idade ou 15, de ter dado à luz a um bebê sem ter se casado, e também que ela foi induzida através de algumas pessoas religiosas, eu creio, a se casar com um homem que não era, e ela não estava apaixonada por ele, e causou bastante problema e coisas assim, e muitas outras coisas que ela havia feito por ali, antes dela vir à plataforma em um determinado lugar. E na forma que isto aconteceu, ela estava orando em pé, orando, pedindo a Deus se Ele poderia curá-la. E alguém estava lá, é verdade, e isto bem ali, sim, isto é ótimo. Aqui tem pessoas que, e não somente aquilo, mas apenas vocês que já estiveram em outras reuniões, isto é exatamente isto, todas as vezes, não é isto? Se levante sua mão, se isto é verdade. Todos vocês sabem quando isto diz, isto é correto. Agora, para testemunhar para outras pessoas. Tem jeito aí, irmãos? Já conseguiram aí? É aquilo lá. Quero falar um minuto contigo, irmã.
Na sua consciência, algo está acontecendo agora. Sim. Se isso é verdade, deixe o povo ver pelo levantar de sua mão, correto? Vê, é sua presença, é só Ele. Eu sou um estranho a você, e em minha vida nunca a vi. E se agora o Espírito Santo de quem eu tenho falado, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se eu tenho verdadeiramente testificado isto para o povo, e o declarado ser a verdade, e ele é o mesmo, então ele vai me revelar algo de você que pode te ajudar a crer. Se você está aqui, eu não conheço sua necessidade, mas ele sabe. Então, se Deus permite isto, tu aceitarás a tua cura, ou o que for que queiras, dinheiro, ou o que estiver procurando. Peça-o alguma dificuldade doméstica, problemas, o que for. Ele o saberá. Ele é capaz de me deixar saber, não é verdade? Sim. Isso seria o mesmo que falou com a mulher no poço. Sim. Estou falando contigo como ele fez para dar contato com o teu espírito. E eu vejo que você é uma estranha para mim. Eu vejo um grande desastre. De algum modo é um acidente. E é um acidente de carro e você foi jogada no ar, assim. E se machucou no pescoço e causou um câncer no seu pescoço. E você é um tipo de mestra nas escrituras. E tu crês que Jesus Cristo te cura? Eu creio. Deus Pai, no nome de teu Filho, Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus, por esta mulher moribunda, ordeno a esta coisa má que a deixe. Satanás, você está manifestado, então saia da mulher. Como igreja do Deus vivo, te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmã, um momento. Eu só quero conversar contigo. É claro que você sabe que foi embora. Sim. Vai ficar deste jeito. Está vendo como tua garganta descansa? Glória a Deus. Ela está livre de tudo. Vê, o tumor desapareceu Glória da a sua Deus. garganta. Deus te abençoe. Vá no teu caminho e seja grata, alegre e regozijante. Glória a Deus. Amém, amém, amém. O tumor caiu entre ela e ele. Vocês viram, né? O tumor caindo no chão. Ele falou o que causou o tumor. Eu vejo um acidente automobilístico que te jogou para cima e aquilo machucou o seu pescoço. Então é isso aqui que ele está falando. Jesus Cristo se manifestando em nossa era através do seu dom. E aí ele continua aqui, ó. Eu não tenho nada a ver com aquilo, eu nem mesmo sei o que eu vou dizer. E Deus sabe que eu não conheço nenhuma dessas pessoas que estarão na fila de oração nesta noite. Não conheço nenhuma, mas eu nunca vi isto falhar. Mas que Deus curou cada pessoa, não importa qual fosse o grau de sua enfermidade, aflição ou seja o que fosse, Ele os curou. Amém. Quase deu para nós chegarmos no fim dessa aqui, né? Mas não vai dar. O tempo já acabou. Mas isso aqui é só para nós aumentarmos a nossa fé na presença de Deus. Por último, o irmão Brana levou o povo a crer na cura através da fé perfeita. Que isso aí era sinais para dar fé para as pessoas. Não precisa disso aí para as pessoas serem curadas. Vocês estão entendendo? Não precisa disso aí para as pessoas serem curadas. Você é curada pela fé na palavra, pela fé em Jesus Cristo, sentado aí no seu banco. Enquanto a palavra está sendo pregada, está sendo ministrada aqui no púlpito, você pode receber sua cura aí, crendo nela. Porque eu volto a repetir, essas coisas eram para dar fé para as pessoas. Mas o profeta chegou no final do seu ministério mostrando para nós que se você é um crente verdadeiro, genuíno, você não precisa disso para ser curado.
porque afinal de contas você crê em Isaías 53. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Por isso que o irmão Branham não tomou isso como uma grande coisa para aumentar o seu nome, a sua personalidade, sua fama. Não, ele entendeu que não era isso o mais importante do seu ministério. O mais importante do seu ministério era o que ele ensinava para o povo. Se todo pregador de cura divina, de revelações, como eles dizem aí, preocupasse com isso, as igrejas não estariam na condição que estão. Porque elas têm os dons, mas não têm o ensinamento correto da verdadeira doutrina. E a diferença do irmão Branham com os demais pregadores de cura divina é isso. É que ele não tomou o seu dom como a maior coisa do seu ministério. Ele entendeu que aquilo era apenas para atrair as pessoas para ouvir a palavra. E então ele pregava a palavra, porque o que vai colocar a igreja no arrebatamento não são os dons, os prodígios, as maravilhas, é a palavra. Graças a Deus por isto, né? Por isso nós estamos na condição que estamos, firmes na sã doutrina, firmes na fé, sem tonterias, não colocando o carro na frente dos bois, não colocando o maior sobre o menor, colocando o menor sobre o maior, mas sabendo que a palavra sim é o maior. Não é a revelação da minha vida que é o maior, não. É a revelação da palavra para mim que é o maior. E agora eu pregaria muito, mas eu já vou parar. Deus abençoe o irmão Samuel Luz, em Bom Jesus, do Tocantins, o irmão Misael e família, em Jacilândia, Tocantins, irmã Maria Divina Pereira Araújo, em Miracema, Tocantins, irmã Maria do Socorro, em Ribeirão Preto, São Paulo, manda recomendação para toda a igreja e seus filhos, irmão Franceildo e família, em Recantinho da Fé, Tocantins, igreja de Bernardo Saião, Tocantins, irmão Claudino, em Araguaína, no setor Morada do Sol, irmã Elzinha e família, em Senador José Porfírio, Pará, irmãos Luiz, Inácia, Lígia e Esther, em Anápolis, Goiás, irmãos Garcia e Simone, em Balsas, Maranhão, irmã Aparecida Lopes, em Parauapebas, no Pará, e irmã Divina, em Fazenda Felicidade, Tocantins, e outros que não mandaram os seus nomes. Que Deus abençoe a todos. Levante suas mãos para eles e diga: o Senhor vos abençoe. Vocês falaram muito baixo. O Senhor vos abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Abraço para todos vocês. E sexta-feira, o Senhor permitindo, nós estaremos aqui novamente, continuando com essas bênçãos espirituais da palavra de Deus. Sábado, como já foi anunciado, e domingo, né? De manhã, à tarde e a Santa Ceia à noite. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela porção deste dia, pela bênção que nós recebemos da Tua palavra, e pedimos que o Senhor cele em nossos corações o que nós ouvimos, que a nossa fé esteja cada dia mais estabelecida na palavra do Senhor, crendo no Senhor, em nome de Jesus Cristo, que se havia alguém enfermo no nosso meio, que não haja mais, que todos voltem com saúde para casa, em nome de Jesus Cristo, e também através da internet, em nome de Jesus Cristo, amém. Abraço o seu irmão e até sexta-feira, se Deus quiser, amém. Bênção
as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam. Que bênção, crianças, em simples brincar.